Olá pessoal, como que vocês estão? Chegamos ao 13º encontro do Chá com os Mestres e eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo, conosco neste momento, Chá com os Mestres Ascensos, com Deus, anjos e arcanjos, e a cada semana eles nos aprofundam, no nosso conhecimento, para que a gente consiga olhar com leveza para dentro de nós, para dentro do nosso lar, do nosso coração. E nesse 13º encontro do Chá com os Mestres, a gente vai falar sobre a segunda virtude da chama trina. E a segunda virtude é a sabedoria divina. E a sabedoria, ela já traz, nome, já carrega no nome dela. Se você for refletir um pouquinho, já carrega, toda a experiência, toda a vivência. E eu vou procurar ser aqui nesse chá com vocês, transformar essa sabedoria divina, esse conhecimento em algo mais simples, mais prático, porque falar de sabedoria não é algo fácil, Tô aqui com o meu chazinho. Como que vocês estão? Estão conseguindo fazer o chazinho de vocês, pegar a água para fluidificar? Estão conseguindo parar nesse momento para ouvir com presença? Porque a gente pode ouvir esse chá com os mestres sempre fazendo algo junto, mas a gente integra mais as energias, a gente tem um start, a virada de chave quando a gente pausa alguns minutos, se permite, porque a gente mostra para o universo, para a espiritualidade, para o cosmos, para o divino, que a gente está aberto para receber todas aquelas energias e a integração daquele conhecimento que está sendo passado. Então, se permitam, se não dá num domingo, que está com a família, que seja na segunda de manhã, enfim, se organizem para que vocês realmente consigam parar, fazer o chazinho de vocês, a água de vocês, pegar um caderno, uma caneta, tá aqui o meu caderno, uma caneta, um lápis, enfim, e pausar e parar para que tudo que vir, de reflexão, vocês anotem, vocês integrem tudo isso, porque o que vem é individual de cada um. O que vem para você não é o que vem para mim, porque eu também estou sendo trabalhada quando eu passo esse conhecimento para vocês. Esse conhecimento não é só para vocês, esse conhecimento, essas curas que vêm, é para mim também. Então, estamos todos juntos aqui. E falar de sabedoria, como eu falei, não é algo simples. Voltando para sabedoria divina, para a segunda virtude da chama trina, não é algo fácil. E eu vou procurar transformar esse conhecimento para vocês de uma forma mais simples. Eu fiz um esboço também, porque tá vindo muita informação, então eu preciso anotar, escrever, para que eu não deixe de falar nada para vocês. E como eu falei, a sabedoria já carrega, na palavra experiência. Então eu não posso dizer, a gente não pode dizer que quando a gente nasce, a gente já tem uma experiência. Quando a gente está fazendo algo pela primeira vez, a gente não pode dizer já que a gente tem uma experiência, que tem uma vivência, porque a gente está fazendo aquilo pela primeira vez, a gente está adquirindo conhecimento em praticar, experienciar aquilo pela primeira vez. Então, a sabedoria já carrega na palavra, o significado de experiências, de vivências, de tempo. Mas a sabedoria, além de requerer um conhecimento, porque tu precisa conhecer primeiro e viver, experienciar, para depois tu ter essa sabedoria e ir adquirindo, ela também requer, a conexão com a fonte divina, requer erros. Sim, a sabedoria requer erros, requer quedas, requer aprendizados, mas principalmente também ela requer humildade e discernimento. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, a gente conhece primeiro, a gente vai lá, experiencia, coloca em prática, vivencia e a gente erra, porque a gente é humano. A gente vai errar, a gente vai aprender, a gente vai cair, a gente vai errar de novo, a gente vai cair, a gente vai aprender. E assim a gente vai adquirindo a sabedoria. Sabedoria requer experiência e a experiência requer vivência e a vivência requer erros, quedas, aprendizados, reconhecer a humildade, se colocar de uma forma humilde, ter o discernimento para ver qual escolha, qual caminho tu vai seguir. E muitas vezes a gente escolhe o caminho errado,
Mas que bom que a gente, lá na metade do caminho que a gente escolheu errado, ou logo no início, a gente se dá em conta que a gente errou o caminho. E a gente reconhece que a gente errou. A gente precisa reconhecer que a gente errou. E a gente fala que a gente errou. E isso é humildade. A gente precisa reconhecer nossos erros. Isso é fundamental para a gente adquirir uma sabedoria divina. A gente precisa ser humilde, a gente precisa reconhecer nossos erros. A gente precisa orar para Deus e reconhecer os nossos erros. A gente precisa reconhecer nossos erros quando a gente está errado, quando a gente erra no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos filhos. Quantas vezes eu já errei e pedi perdão para os meus filhos? A gente precisa dar exemplo para eles. A gente precisa, não adianta a gente só falar e não ter essas atitudes. Então, eu preciso passar isso para vocês. Mas quando a gente requer, reconhecer esses nossos erros, as nossas quedas, quando a gente aprende a fazer isso, agora eu tô reconhecendo os meus erros, eu tô reconhecendo, eu tô mostrando que eu errei, tem o próximo passo, a gente erra, a gente reconhece, mas a gente vai lá e se pune. A gente não espera o outro brigar com a gente mesmo se pune, a gente mesmo se bate, se maltrata, fica com raiva de nós mesmos. E isso faz tão mal para o nosso coração, para nossas emoções, para o nosso corpo, para nossa mente. Porque o que a gente vai ganhar fazendo isso, né? A gente é humano, a gente tá aqui para aprender, para evoluir. E quantas vezes eu já fiz isso? Eu ainda estou nessa fase, de aprender a não me punir. Tô quase saindo, tô indo pro próximo. Mas quantas vezes eu errei, eu sempre assumi meus erros, mas eu sempre me puni desde criança. Eu ia mal numa prova, eu me cobrava demais. Eu errava alguma coisa no trabalho, eu me cobrava demais. Eu mesmo me punia, me chorava. Então assim, gente, eu tô aqui de uma forma humilde, reconhecendo os meus erros para vocês, falando, transbordando, as minhas experiências, a minha vida. E é muito ruim, faz muito mal pra gente quando a gente se pune. A gente precisa sim reconhecer os nossos erros, reconhecer, que a gente caiu e lá, mas se abraçar, se acolher, se dar carinho pra gente poder levantar e seguir em frente. Deus está conosco e Deus não nos pune. Se algum dia alguém te falou que Deus, que está acontecendo tal coisa na tua vida porque Deus tá te punindo, é isso que está acontecendo. Geralmente tem algumas pessoas, algumas religiões, eu não quero entrar nesse ponto, mas não, tá acontecendo isso contigo porque tu fez algo errado e Deus agora tá te punindo. Não, Deus não te pune. A gente aprende, todo mundo erra, todos os seres humanos erram. E se alguém te falar que não erra, pode achar algo estranho, porque isso não existe, não errar. A gente tá aqui experienciando uma vida terrena, então a gente vai errar. Em qualquer situação da nossa vida, cortando um tomate, a gente vai cortar o tomate às vezes errado, cozinhando, caminhando, andando de bicicleta, fazendo exercício. Quantas vezes a gente se machuca fazendo um exercício? Então, prestem atenção nisso. A gente erra a todo momento e a gente adquire experiência errando. O errar faz parte da nossa vida. O errar é importante para que a gente tenha a sabedoria. Sem o errar, a gente não vai adquirir a sabedoria divina. Então, tenham consciência disso. E comecem a se acolher mais. Não se autopunir, sabe? Faz tão mal pra gente se autopunir. Então, comecem a se acolher mais, a se abraçar, a se amar e reconhecer os erros com leveza, com humildade e pedir perdão. Entrem nessa energia do perdão. Você errou, você reconheceu, se abrace e se perdoe, mas não vá lá e faça a mesma coisa de novo. Aí, sim, aí você vai ter outras consequências. A gente precisa ir lá, reconhecer nossos erros. A gente nunca tinha acontecido isso, a gente foi lá e errou, mas não ter aquela mesma atitude, aquela mesma escolha, porque se a gente repetir aquilo, as coisas vão virar um moinho, assim, sabe? Vão só ficar girando, girando, girando e a gente não vai sair do lugar. Então, prestem muita atenção nisso. E o que mais que os mestres falam? Deixa eu, pra eu não me perder aqui.
E os mestres falam assim também, que não significa que nós, né, que a gente está conectado com eles, com a fonte divina, com a luz, com Deus, com os nossos anjos, arcanjos, enfim, isso não significa que a gente não vai mais errar. Outro ponto, não, agora eu tô conectado com Deus, eu consigo escutar meus anjos, meus guias, eles vão sempre me guiar e eu não vou mais errar. Não, talvez tu vai precisar errar para te aprender em tal caminho, em tal conhecimento, em tal trabalho, em tal tarefa, enfim, vai ter momentos que a gente vai errar, talvez com o tempo, com a nossa sabedoria que a gente vai adquirindo, que a gente vai experienciando, a gente vai errar menos. Isso sim, isso vai acontecer ao longo dos anos, mas não significa que a gente não vai mais errar. Então, eles pedem muito para cuidar isso, tá? Que é uma ilusão e que se alguém falou isso, que essa informação está totalmente equivocada, certo? Então, eles falam uma frase assim, que eu vou falar 2 vezes para realmente vocês escutarem. A subida da verdadeira escada da vida da alma e do coração vem acompanhada da humildade e em conhecer os nossos erros com acolhimento, para que assim a gente vá subindo com sabedoria em direção à nossa evolução e iluminação. Ouçam de novo. A subida da verdadeira escada da vida da alma e do coração vem acompanhada da humildade e reconhecer os nossos erros com acolhimento, para que assim a gente vá subindo com sabedoria em direção à nossa evolução e iluminação. Essa frase me tocou quando eu recebi, assim, quando eu canalizei ela, e eu escrevi 2 vezes para eu poder integrar e falar aqui para vocês. Então, se você quer ouvir de novo, volta um pouquinho e escuta de novo, ou vai anotando a frase. A sabedoria também, eles passam que requer na maioria das vezes paciência. A gente precisa praticar a paciência no nosso dia a dia, porque a gente precisa silenciar, entregar e confiar para no momento divino aplicá-la com maestria na nossa vida. Então, vou falar de novo, essa é outra frase. A sabedoria requer também, na maioria das vezes, paciência, porque precisamos silenciar, entregar e confiar para no momento certo e divino aplicá-la com maestria na nossa vida. E é nesse ponto que eles falam entre humildade e paciência que muitos se perdem e que deixam de praticar a sabedoria no dia a dia, porque ou não quer reconhecer os erros e aí não tem humildade, ou não quer ter paciência para esperar no tempo certo, no tempo divino, no tempo da hora certa para poder escolher, agir, falar, enfim, para aplicar a sabedoria. Então, a sabedoria, ela tem esses 2 pontos bem fortes, né? Sabedoria em cima, vão fazer um triângulo, sabedoria faz um triângulo e cada pontinho do triângulo embaixo, humildade e paciência. Para você, eu vou fazer aqui também, tá? Essa informação vem agora. Sabedoria faz o triângulo. Vou fazer grande aqui, deixa eu ver se tem alguma folha. Sabedoria faz o triângulo, né? Aí põe a sabedoria em cima, em cada ponto embaixo põe um paciência e outro humildade, tanto faz os lados, tá? Paciência e humildade. Agora essas informações hoje estão valendo ouro, hein? E que bom que você está aqui conosco. Aí, pessoal, eles nos falam que existem as fases da sabedoria também. E eu vou falar elas, são 6, tá? A primeira fase é a fase do conhecimento, né? Não tem segredo nessa fase. Tu vai lá, tu vai estudar, tu vai adquirir conhecimento. A segunda fase é da experiência, tu vai começar a botar em prática aquilo. A terceira fase é a fase dos erros e das quedas. Aí aqui eles falam, né? Fazem uma correlação quando tu é bebê e tu começa, né, a aprender a caminhar. Tu fica de pé, tu cai, tu fica de pé, tu cai, tu fica de pé, tu cai. Aí o bebê às vezes se dá em conta que não é a hora de caminhar. O que o bebê faz? Tá tudo certo pra ele, porque as crianças não têm essas, como eu vou dizer, essas complicações que nós adultos adoramos complicar. Pra eles é muito simples, não tô pronto pra caminhar, vou engatinhar mais um pouco, vou adquirir mais força, vou fazer mais uns exercícios sentados, engatinhando, e quando estiver pronto eu vou levantar e vou caminhar no tempo certo que tem que ser, e pra eles tá tudo bem.
Eles não ficam botando a culpa que a mãe botou um móvel na frente porque eles caíram, ou que tem uma cadeira e eles caíram por conta da cadeira. Não, eles reconhecem que eles não estão prontos ainda para caminhar. E eles vão lá e permanecem nessa fase do treino, né? Adquirir o treino ali, a força necessária, o equilíbrio, para assim depois começar a caminhar. Não há culpados, não há terceiros. A responsabilidade é inteira deles, eles sabem disso. Então, peguem esse exemplo para a vida de vocês, né? Para minha vida também. Então, quando eles aprenderem a caminhar de fato, eles vão entrar para a próxima fase, que é a quarta fase. Essa fase dos erros e quedas é a terceira fase. A quarta fase é a fase da humildade, de assumir os próprios erros com acolhimento e tirar o aprendizado desse processo. Então, um bebê ficou entre essas duas fases, das quedas, né? Ele assumiu, né, que não tá pronto, teve a humildade, se acolheu, foi lá, voltou, e depois de algum tempo, né, alguns engatinhares, ele foi lá e voltou a caminhar. Tem a quinta fase, que é a fase da paciência, do silêncio, da entrega, da confiança. Então, nessa fase a gente está aprendendo, né, a caminhar, experimentando, tendo as nossas quedas, aqui eles falam, né, os mestres falam. E aí é onde a gente assume os erros. A gente tem a paciência de voltar nesse processo de engatinhar e saber que não é o tempo certo ainda de caminhar. Então, olha só o exemplo que eles deram. Então, vai lá, aprende a caminhar, começa a cair. Então, tu reconhece que tu tá caindo, que não é o tempo ainda de caminhar. Tu reconheceu, tu teve a humildade de reconhecer, tu se acolheu, disse, não, vou voltar, e tá tendo a paciência de treinar mais um pouco para voltar a tentar a caminhar de novo. Que aquilo não foi o tempo divino. E a sexta fase é a fase do discernimento e da clareza. E aqui entra a fase que saberemos o momento de voltar a caminhar. Então, ele vai saber, o bebê, na hora que tiver que caminhar de novo, porque ele já tentou, não deu certo, ele foi lá, caiu, errou, assumiu o erro, teve humildade, se acolheu, teve paciência de voltar para engatinhar mais um tempo. Então, ele vai ter o discernimento e a clareza para voltar, para saber agora a hora certa que ele vai ficar de pé e vai sair caminhando, sem ficar caindo demais. E essas são as fases, né? Essas são as fases da sabedoria. Eu dei um exemplo aqui do caminhar, do bebê, para que vocês consigam, para que seja mais fácil de vocês entenderem, né? Os mestres, não fui nem eu, foi os mestres que trouxeram esse exemplo simples e prático para nós. E muitas vezes a gente vai voltar, eles falam aqui, a gente vai voltar e vai se ver em alguma dessas fases, dependendo do momento atual da nossa vida. E dependendo do que a gente está fazendo de novo ou não, do que a gente está experienciando e não tá. E tá tudo bem, eles falam, tá tudo bem, porque a tua vida não precisa ser a mesma, tu não precisa sempre fazer as mesmas coisas. Tu vai se transformando durante esse processo, durante os anos. Tu vai fazer coisas diferentes, tu vai... de repente tu se viu trabalhando com algo e daqui 10 anos tu tá querendo trabalhar com outra coisa. Tu vai começar a estudar, tu vai conhecer, tu vai experienciar, tu vai viver e tu vai errar. E tu vai voltar para as fases na sabedoria quando tu começar a trabalhar em outra coisa de novo. É um exemplo. Então, para que a gente sempre fique atento. Mas isso é a nossa evolução. A gente está em direção à nossa evolução. Então, eu quero que vocês tomem um golinho de água, agora um chazinho, para que a gente faça a nossa vivência com os mestres. Temos cartinha hoje no final de novo. Então vamos, começou o barulho aqui em casa. Vamos ver, tô pedindo para eles assegurarem esse barulho até a gente acabar mais um pouquinho. Então vamos respirando, fechem os olhos, vão relaxando os pés, as pernas, quadril. Vão relaxando o tronco, o abdômen, os braços, vão relaxando os ombros, vão tirando esse peso dos ombros, do pescoço, relaxando a cabeça, a língua dentro da boca e vamos entrando no estado de relaxamento de uma forma harmoniosa, equilibrada. E agora nós vamos fazer 3 respirações. Vamos inspirar contando até 3, vamos pausar, segurar
a respiração contando até 3 e vamos soltar pela boca contando até 6. Vamos lá, puxa o ar, segura e solta contando até 6. Mais uma vez, puxa o ar, enche os pulmões de ar, aproveita esse momento. Segura e solta contando até 6. A última vez, puxa o ar, segura e solta. E agora, neste momento, estamos conectados com a fonte divina, com o nosso coração, com a nossa alma, com nossos corpos. E lá do alto, lá do 7º plano da criação, vai descer uma luz amarela com dourada. E ela vai entrar diretamente no topo da nossa cabeça. E vai descendo, vai preenchendo todas as nossas células, vai preenchendo o nosso chakra cardíaco, para essa luz se multiplicar e expandir de volta para o universo. Vai descendo até a sola dos nossos pés, vai formando um círculo de proteção. Essa luz amarelo-dourada é a luz da sabedoria divina. E a luz dos mestres Jesus Cristo, de Deus. E do 2º raio, do raio da sabedoria e da iluminação. E agora o Mestre Jesus está aqui conosco, Deus, Pai, Mãe, Criador de tudo que é do céu e da terra da nossa vida, está aqui conosco, Arcanjo Gabriel. Mestra Coin também está aqui. E eles pedem para que nesse momento vocês percebam em qual fase atual da sabedoria divina vocês estão, nessa fase atual da vida de vocês. Eles pedem para eu repetir cada fase da vida, cada fase da sabedoria. Então vamos lá. A primeira é o acolhimento, o conhecimento, perdão. A primeira fase é a fase do conhecimento. A segunda fase é a fase da experiência. A terceira fase é a fase dos erros e das quedas. A quarta fase é a fase da humildade. A quinta fase é a fase da paciência, do silêncio, da entrega e da confiança. E a sexta fase é a fase do discernimento e da clareza. Então, a partir de agora, reconheça em qual fase vocês estão. Cada um de nós está. Acolham as falhas de vocês, os erros, se perguntem se vocês devem permanecer nessa fase, se vocês já podem passar para a próxima fase. E essa resposta é só vocês, é cada um de nós que vai nos dar. Nossos anjos da guarda podem nos ajudar nesse momento. Coin, Mestre Jesus, Mestra Coin, Deus, Pai, Mãe, Arcanjo Gabriel, conversem com ele neste momento, eles podem ajudar. Estamos conectados com todos eles e eles estão aqui para nos auxiliar, para nos acolher, para nos dar colo, para conversar conosco. Eles dizem que tem algumas pessoas neste momento que estão emocionadas, agradecidas, honradas de estarem aqui, vivendo essa vivência conosco. Tem outras que estão se sentindo tristes, que estão se punindo. Tá tudo bem. Eles estão te abraçando nesse momento, estão te dando amor, carinho, acolhimento, afeto, que é isso que você precisa. Vão respirando, vão recebendo, se permitindo receber todo esse abraço, esse colo, esse acolhimento, esse amor incondicional vindo diretamente da fonte da criação. Isso vai nos trazer muita clareza para o nosso caminho, muito discernimento, paciência, humildade. E os mestres perguntam, como que vocês estão se sentindo nesse momento? Depois desse acolhimento, de
de todo esse conhecimento, né, e de todo esse acolhimento que vocês estão tendo desse colo. Percebam em qual colo vocês estão, se estão no colo de Deus, no colo do Mestre Jesus, no colo de Arcanjo Gabriel, no colo da Mestra Coin, da Mãe Coin. Em que colo vocês estão? De quem vocês estão recebendo esse abraço, esse colo, esse acolhimento? Porque cada um está num colo. Percebam vocês sendo envolvidas por essa luz. Todos estamos sendo envolvidos por essa luz divina da sabedoria, do amor incondicional diretamente da fonte da criação. Agora cada um de nós vai sentir também descer uma luz rosa, uma luz lilás. A luz lilás é a luz da Mestra Coin. A luz rosa é a luz do amor incondicional diretamente da fonte da criação. E com a luz dourada ela se expande, ela transborda, ela multiplica para todo o universo de volta. Então sintam vocês serem envolvidos, preenchidos e envolvidos totalmente por essa luz amarela com dourada, rosa e lilás. Cada célula, cada músculo, cada partezinha de todos os corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E essa luz desce e ela volta nesse cordão que nos conecta diretamente à fonte da criação. E a gente se sente protegido, amparado, abençoado neste momento da nossa vida. Eles dizem que cada um de nós está sendo visto, está sendo olhado e amparado pela luz. E pode se lembrar deste momento, pode fazer essa vivência, essa meditação, quantas vezes você acreditar que é necessário para o teu caminho, para a tua jornada, para a tua vida. Vão respirando. Cada um de nós está transbordando amor incondicional, está transbordando a leveza, alegria, acolhimento, porque a gente recebeu tudo isso, a gente sabe, as nossas células sabem o que é tudo isso. E com essa vibração elevada, os mestres pedem para você, para nós, para gente, ir se despedindo deles. Eles pedem para ver se cada um de nós quer um conselho para nossa vida neste momento. Então, se você quer um conselho, aproveita esse ouro que eles estão nos oferecendo. Peça um conselho. Vamos ficar em silêncio por alguns segundos, algum tempinho, para que você consiga escutar o conselho que eles têm para dar para a vida de cada um de nós. Sentirem necessidade, anotem esse conselho para vocês não esquecerem, porque às vezes a gente esquece, tá, pessoal? Então, anotem o que eles têm para falar para vocês, por experiência própria. Vão respirando, não esqueçam de respirar, anotem. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, eles vão dar um tempo. Com essa energia elevada, essa frequência que estamos irradiando, que recebemos e estamos irradiando de volta para o universo, vamos nos abraçar dos mestres, vamos dar um abraço neles bem apertado, vamos agradecer e honrar por este momento, vamos nos despedindo. Eles vão aos poucos se afastando, mas se afastando daqui deste momento, mas eles continuam conosco no nosso dia, na nossa caminhada e na nossa vida. Temos livre-arbítrio, eles nos lembram e a gente precisa chamá-los quando a gente acreditar que é necessário. Então vamos mexendo os pés, a cabeça, os braços, e quando sentirem podem abrir os olhos. Foi tão lindo, como é que vocês estão? Me contem. Eu estou muito animada para saber. Se vocês se sentirem seguros, comentem aqui nos comentários, porque quando a gente comenta nos comentários e esse vídeo chega, vocês ajudam esse vídeo a alcançar mais pessoas
e as pessoas também sentirem que esse ambiente é seguro, que esse ambiente é transformador, que esse ambiente é luz, é acolhimento e é amor. Então, vocês auxiliam de uma forma direta, porque também é direta, porque vocês estão lá comentando, outras pessoas a se olharem, né, a se amarem, a se acolherem, saírem dessa energia mais densa. Como eu tinha falado, eu tirei mais uma cartinha e tenho mais uma frase para falar para vocês também que os mestres me deram hoje de manhã na minha oração. Então, a cartinha que saiu para hoje também, né, tudo se conecta, tudo se alinha, é a cartinha 29 das minhas cartinhas que eu canalizei, né, Hulk, Lembretes do Coração, e eu vou ler aqui para vocês. A água, em sua sabedoria infinita, percorre seu caminho sem questionamentos, sem lamentações ou reclamações, apenas seguindo seu fluxo, às vezes mais devagar, outras vezes mais rápido. Mas o que torna a água realmente sábia não é o seu silêncio, e sim a união do silêncio, da entrega, com confiança e fé no percurso que Deus traçou. E você, como tem praticado a sabedoria de cultivar a entrega, a confiança, a fé e o silêncio na sua vida? E um mantra para essa carta é: eu sou a sabedoria das águas, silencio com fé, entrego e confio minha vida ao bem maior. E aí, como é que vocês receberam todos esse conhecimento de hoje, essa mensagem? É bastante informação. Eu vou botar, né, essa frase está aqui embaixo na descrição, tanto a primeira, a segunda e a terceira eu também vou botar lá na rede vizinha como posts para as pessoas se inspirarem. Então, a última frase para a gente fechar o nosso 13º Encontro dos Mestres com muita gratidão e alegria é paciência. Eles me disseram hoje, paciência, filha, mas o filho eu vou tirar. Paciência, há tempo para tudo. Se não há tempo, é porque não é o tempo divino. Então vamos lá, vou ler de novo porque eu gaguejei, porque eu tô muito animada.